Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alberto Neri, seja bem-vindo ao meu canal. Esse aqui é o maior canal dedicado à logoterapia do mundo, pelo menos que eu conheço, né? Por enquanto a gente ainda está lá em primeiro lugar, mas enfim, é um canal onde a gente se dedica a falar de logoterapia, mas também de outros assuntos da psicologia. E esse é um quadro que a gente gosta muito, é o nosso podcast, que finalmente nós chegamos a um nome para ele. Vamos começar a chamar o nosso podcast de Arquivos de Psicologia. Então sejam bem-vindos a essa edição dos Arquivos de Psicologia aqui do canal de logoterapia que pertence aqui a Alberto Neri, que sou eu. Bom, hoje a gente tem algumas inovações. Então, além de trazer o nome, finalmente conseguimos chegar a ele, vocês vão se lembrar que no último podcast que foi gravado, quem apresentou foi a doutora Camila, entrevistando a professora Raiza. Foi muito legal e a partir dali isso aconteceu circunstancialmente. Eu estava de férias e pedi para a Camila que ela fizesse ali às vezes, né, as honras da casa, e foi muito legal. E a partir dali, logo que eu assisti, eu falei, por que a gente não pode fazer juntos, né? E hoje a gente vai inovar também fazendo juntos, o Flow que se cuide, a gente já está crescendo aqui também, falando de psicologia. E a terceira novidade que eu vou falar é a nossa convidada de hoje, professora Lorena Bandeira. Olá! A Lorena já é uma amizade virtual que eu tinha há mais de 2 anos e que agora a gente pôde se conhecer pessoalmente, né? Finalmente! Através da participação dela aqui na gravação do módulo do nosso MBA. E ela veio aqui para São Paulo, está gravando as aulas dela e a gente sempre aproveita para fazer também essa parte para conhecer melhor os nossos professores, que são pessoas importantes, estudiosas, que estão dentro do cenário da pesquisa e estudo em psicologia no Brasil. No caso da professora Lorena, diretamente de Campina Grande, na Paraíba. E a doutora Camila, que está aqui com a gente também, que é a coordenadora do nosso programa de pós-graduação aqui do Instituto, vai contribuir também com aqui a conversa, as perguntas que a gente vai fazer. Você quer dar a sua saudação aqui pro nosso público, Camila? Claro, prazer estar aqui de novo. É sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando e com todo mundo que está aqui com a gente. Então, bora bater um papo aí sobre logoterapia, psicologia e tudo mais que a gente tem a dizer. Temos vários assuntos aí. Só falando aqui pro pessoal, hoje eu não vou me deter tanto em talvez alguns assuntos elementares, básicos da logoterapia, porque, enfim, eu já tenho 2 ou 3 lives, tem vídeos, tem cortes meus conversando com a Lorena sobre isso aqui já no YouTube, no Instagram, e eu não quero repetir as mesmas coisas, então a gente vai falar de outras coisas. Antes de entrar aqui, acho que no primeiro tópico mesmo, eu vou pedir para a Lorena brevemente se apresentar, só para aqueles que ainda não a conhecem, e falar um pouco desse contato dela com a logoterapia, como que ela chegou aí até a logoterapia, de uma forma assim sintetizada para o pessoal entender. Eu sei que o caminho é longo, né? Para que a gente consiga trazer aí um panorama geral, o pessoal saber quem é a professora Lorena. Para falar de apresentar, né, pensar uma apresentação, tem 2 coisas aí, porque tem a professora Lorena e tem a Lorena, né? São pontos que se conversam, mas tem caminhos diferentes aí, de alguma forma. Então, a professora Lorena, ela é formada em psicologia, lá em Campina Grande, na Universidade Estadual da Paraíba. Fez formação em logoterapia dentro do curso, né, com o professor Gutenberg. E 1 ano depois de formada, passou na seleção. Eu consegui passar na seleção para dar aula na mesma universidade que eu lecionava. Então, eu comecei a dar aula no ensino superior com 23 anos. Eu era bem novinha, e aí eu segui, depois eu entrei no mestrado e fui orientada pelo professor Tiago Aquino, né, no mestrado em Ciências das Religiões. Atualmente estou no doutorado, né, na UFPE, em Psicologia Cognitiva, e atuo como professora, como supervisora. Lecionando em quantas instituições hoje em dia? Então, entre pós-graduação e graduação? Nossa, eu não consigo nem fazer as contas, mas assim, graduação, atualmente eu tô em uma apenas por conta do doutorado, né? Eu tava em 2, mas agora eu tô apenas em uma. Mas pós-graduação, eu acho que eu devo estar em cerca de 10 pós-graduação, pós-graduações no caso. Lecionando aí diferentes disciplinas. Nossa, das mais diversas. E ao mesmo tempo atua na área clínica. Sim, atuo. Sou psicóloga clínica, atuo lá em Campina Grande, sou supervisora também, e docente, né?
E aluna também, querendo ou não. Estudando e fazendo, ao mesmo tempo, uma produção de cursos, né? Sim. Sempre tem um curso novo ali Sim. no modelo EAD. E isso, também produz conteúdo. E foi uma coisa que depois, assim, surgiu, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas assim, surgiu muito naturalmente, muito por intermédio dos meus alunos. Me incentivando a produzir e tudo mais. Então, começou de forma muito despretensiosa. Pode continuar. Eu vou O Tutu falou comigo. Ok. É que eu fiquei nervosa, você sabe perguntar. Tá, então eu vou parar de forma muito despretensiosa. Sempre continua, a gente sempre continua, E por vai. quê? Porque como tem duas câmeras, se algum de nós... Ah, é verdade. Aí o Tutu bota, Tá. na hora da edição, ele põe a outra pessoa, entendeu? Ah, massa. Muito Então, bem, se, garoto. se você tiver que Tá. coçar o olho, assim, qualquer Ah, coisa, de boa. não tem problema, porque na edição Ah, então tá Entendeu? bom. Então tava tensa. É. Pronto. Vai um pouquinho mais pra perto do microfone. Mais pra frente. Aí, Pronto. isso. Aí tá perfeito. Vamos lá? Então, começou de forma bem despretensiosa, sem um objetivo, sem a grandeza que eu vejo que tá hoje. Tomou uma proporção que eu não esperava, mas eu fico feliz porque mostra realmente o caminho que a logoterapia tem trilhado, né? Mas a Lorena Pessoa, né, que eu não mencionei, é nordestina, paraibana, filha de uma mãe, assim, que sempre incentivou muito minha mãe, Marli Bandeira. Tenho muito orgulho dela. Adoro Senhor dos Anéis, como eu sempre digo. Sou fã de Senhor dos Anéis. E sou uma pessoa acolhedora, sou uma pessoa relativamente tranquila na medida do possível. Muito batalhadora. E acho que é isso. Poderia falar várias outras coisas, mas o que eu tô lembrando agora é isso. Tá bem apresentada aqui, né, pra gente. Sim. Acho que boa parte das pessoas que nos acompanham te conhecem também das suas redes sociais. Quem não conhece, segue lá, professora Psi Lorena Bandeira, né? Psi.Lorena Bandeira. @ Psi.Lorena Bandeira lá no Instagram. E aí vai saber mais sobre esse lado. É muito interessante porque assim, a gente tem pessoas que estão iniciando uma carreira, estudantes que acompanham, e para essas pessoas principalmente, alguém que já trilhou uma parte do caminho sempre é uma fonte de inspiração, né, Camila? Sim, com certeza. Eu ia fazer um adendo dessa mãe maravilhosa que ela falou, que a gente estava conversando aqui nos bastidores. E a Lorena foi aquela adolescente típica que a mãe dizia assim: não saia sem guarda-chuva porque vai chover. E ela não saía, porque a mãe dela conta pra ela. O que tua mãe faz? Minha A gente achou o máximo isso aqui. Assim, minha mãe é meteorologista. Ah, então, sei profissão como bem é. antiga. A minha mãe, ela também é meteorologista, mas não de profissão, Sim. só de palpite mesmo. O que ela fala acontece. Ah, nossa! E além disso, comentarista esportiva também. Quando Eita. ela fala que o time vai perder, esquece. Vai, bom. nossa. Então, um abraço pra minha mãe, né, professora Berenice. Um abraço pra minha mãe também. Que inclusive, eu falei que você tava por aqui gravando, ela falou, fala pra ela que eu sigo ela lá no Instagram, eu gosto do conteúdo dela. Um beijo, dona Berenice. Mas enfim, é muito legal, né? Porque é como a gente tá dizendo, é o lado humano. O pessoal não tem ideia, assim, quando a gente se encontra, né? Psicólogos em geral, em congressos, né? Mesmo numa sala de aula, nas pós-graduações, ou num evento aqui como a gente está produzindo um conteúdo, o que acontece fora, né, das formalidades. E acho que o ambiente da psicologia é um ambiente muito gostoso, de maneira geral. Tem algumas exceções sim, mas de maneira geral é muito acolhedor, de muito diálogo, né, e que acaba atraindo pessoas parecidas, assim, né? Certamente. Eu tenho a impressão que a gente trabalha muito sozinho nos nossos consultórios, nas nossas pesquisas, né? Sim. E quando a gente tem a oportunidade de ter os nossos grupos, seja em grupos de estudo, ou seja nesses encontros que a gente aproveita, né? A gente gruda um no outro e aí a gente troca, enfim, experiências. Porque o trabalho do psicólogo pode ser bastante solitário se ele não souber encontrar esses laços, essas pontes, né? Em essência é solitário, mas ele não precisa. Exatamente. Não precisa ser. Então as oportunidades que a gente tem de congregar ali terminam sendo muito especiais, porque promove uma troca, né? Termina sendo a realização de valor experiencial. E isso que eu ia te falar, na logoterapia, inclusive, isso faz parte da teoria, né? A importância dessas coisas tá ali escrita já no papel, né? Nossa, sim, sem dúvida, assim, e é interessante quando você perguntou até do percurso, né? Porque o meu percurso na logoterapia, ele acompanhou muito de expressão de valor
de valores experienciais. Porque eu tive, assim, figuras... Eu me sinto muito privilegiada, na verdade. Porque eu tive contato, assim, com das mais diversas pessoas que eu paro, assim, olha, eu não acredito que eu tive a oportunidade, né, de ter contato com essa pessoa. E eu sou muito grata, assim, pela formação, pelas experiências que eu tive. Porque tirou um pouco esse peso da solidão, de me sentir só. Em muitos momentos eu me sentia só. Porque a logoterapia não tinha o reconhecimento que a gente relativamente tem hoje. Então, eu me senti, às vezes, lutando sozinha. Mesmo lá em Campinas, a gente tem um polo de logoterapeutas. Mas ainda assim, existia uma invalidação muito grande, né, da logoterapia. Mas ter contato com professores, logoterapeutas do Brasil, do mundo, me deu base e me deu, assim, sustentação pra seguir, sabe? Essa acho que é uma experiência muito comum de todo mundo que parte para a logoterapia e parte da logoterapia. É de em algum momento falar assim, peraí, tem mais gente que está no mesmo barco que eu? Porque é muito comum a gente ter esse contato primeiramente pela leitura do livro Em Busca de Sentido, que por mais que a logoterapia não seja tão conhecida, o livro Em Busca de Sentido é muito conhecido, de maneira geral, não só na psicologia e tal. E a gente lê o livro, começa, né, se interessa e fala, tá, mas cadê esse pessoal? Que escola é essa, né, de psicologia e tal? E aí começa a descobrir aos poucos, vamos dizer assim, né, que tem alguém aqui. Hoje em dia, através das redes sociais, tantos logoterapeutas que têm trabalhado assim com redes sociais, a gente tem uma comunidade bem maior. Esse canal aqui, por exemplo, se você maratonar todos os vídeos, você já vai ter assim, um bom panorama da logoterapia no Brasil hoje. Mas dentro dessa experiência de estudar a logoterapia, tem um conceito bem interessante que eu vou pedir para você explicar aqui para o pessoal, que é o conceito de ser um logovivente. O que significa isso? Acho que é você aplicar os conceitos, vivenciar os conceitos que Frankl fala. Ele não pode ser algo que você direciona para outra pessoa. Você precisa viver. E eu acho que o logoterapeuta, a pessoa que quer atuar com logoterapia, ela precisa ter uma vida muito coerente com aquilo que ela acredita ou com aquilo que ela estuda. Então, não é só uma ferramenta. Não deve ser só uma ferramenta, né? Se você não sabe qual é o seu sentido, você não vai conseguir ajudar o outro a encontrar o sentido. Porque o sentido é concreto. O sentido não é abstrato. Sim. Então, como é que eu posso falar para outra pessoa que um sentido existe se eu mesmo não experienciei isso na minha vida? Não dá, não sustenta, entende? Dá pra gente fazer uma analogia assim, na psicanálise, a Camila é psicanalista, tem essa ideia de que todo psicanalista tem que ter sido passado por análise também, tripé, né? É uma das partes do tripé da formação. Dá pra dizer que o ser um logovivente é quase que o equivalente a isso na logoterapia? Eu acho. E as pessoas percebem isso. Elas podem não dizer isso explicitamente, mas os feedbacks que eu recebo de estudantes, de logoterapeutas, é de às vezes não se conectar com um determinado tipo de logoterapeuta ou outro, e quando você vai ver é porque aquela pessoa verdadeiramente não pratica aquilo que ela ensina. Isso é um problema. Então, isso fica evidente na maneira com que você se porta, na maneira com que você trabalha, na maneira com que você estrutura o seu trabalho. Nesse caso, a gente está falando assim de uma distorção da logoterapia. Eu pegaria até esse tipo de estudo uma coisa, ensino uma coisa, mas na prática eu faço outra. Eu pegaria o próprio conceito de Heidegger, que tem uma relação com Frankl, inautenticidade. É uma prática inautêntica. Você defender a logoterapia e você não vivenciar é um contrassenso. Então você está sendo inautêntico. Porque em tese, se Frankl fala da vontade de sentido, do sentido de vida, da liberdade, e você não pratica aquilo é porque você não olhou ainda verdadeiramente para dentro de você. Então... Você sabe que nessa direção, assim, uma das coisas que eu vejo como um diferencial é... A gente vive muito nessa cultura da lacração, né? Da pessoa falar uma coisa e lacrar, né? Como se diz na gíria, e declinar regras e mais regras sobre o outro, etc. E isso é muito avesso à logoterapia, né? O conceito, né, de diálogo socrático, a própria postura de Frankl de que a logoterapia não era uma teoria fechada, que ela era aberta à própria evolução, aberta à contribuição de outras teorias e tal. Isso daí, acho que, por exemplo, eu na condição de logoterapeuta me sinto inautêntico se eu
tem uma postura desse tipo lacradora, de dizer assim, eu tô certo e você tá errado. Dizer, psicanálise é uma porcaria, não serve pra nada porque o bom é logoterapia. TCC não tem... por mais que existam críticas, né, na teoria e tal, mas nunca você vê que é de uma forma desrespeitosa. E isso, eu acho que principalmente quando a gente fala da divulgação da psicologia nas redes sociais, parece que virou meio que uma tendência assim, de muitos psico/influenciadores, e nós três que produzimos conteúdo, então a gente está nesse lugar, mas a gente enxerga muita gente assim, se colocando nesse lugar de estar ali dando, sei lá, uma resposta atravessada para um e para outro, sendo irônico com uma outra pessoa. Isso não tem nada a ver com logoterapia. Não. Acho que nem com a postura do psicólogo, né, Camila? Eu tenho certeza que não. E a Lorena estava falando aqui, eu estava pensando, além dessa implicação que você estava falando, Alberto, no quanto isso na relação terapêutica é importante, porque quando a gente fala da eficácia ou da eficiência, que é até um dos tópicos que você está trabalhando no teu módulo aqui, né? Que você está falando da questão do cientificismo, né? Da própria logoterapia. O que a gente sabe, pelo menos em estudos, é que parte da validação da relação terapêutica se dá exatamente, da psicoterapia como um todo, né? Se dá na relação terapêutica. Então, quando a gente tá falando, né, da pessoa que ela testou com um, testou com o outro e talvez não tenha sido, é exatamente porque nesse sentido a abordagem ela é um fundamento bastante importante, mas o que faz diferença ali enquanto eficiência são duas pessoas. Se a gente não tem esse caráter do humano, né, e do psicólogo se conhecendo, sabendo de tudo isso, entendendo dos seus processos, como é que ele vai cuidar desse outro, sendo que talvez ele esteja nessa questão de inautenticidade mesmo, né, nesse processo todo. Duas pessoas que falam sobre isso, contextos diferentes, usam termos diferentes, mas estão falando exatamente disso, é o Garcia Pintos e o José Paulo Giovanetti. Eles vão falar sobre isso. O Giovanetti ele vai usar o termo, inclusive, relação objetal. O outro, ele não é visto como uma pessoa. E aí, quando a gente pensa a lacração, né? Que não é a pessoa dar uma resposta diante de... Não, eu entendo que o termo é de você se sobrepor ao outro ali, né? A gente vê uma relação de poder muito forte. E aí termina existindo muito uma postura de ego. E eu costumo dizer, olha, logoterapeuta... Na verdade, não é nem logoterapeuta, acho que psicólogo. Psicologia não é lugar para ego. Eu digo, o bom psicólogo, ele pergunta mais do que responde. Por isso o diálogo socrático ele é tão importante. A gente pode até saber o que tá ali na vida do consultante e tal, mas a gente deve perguntar, porque a questão é ele seguir. E aí tem um outro ponto que você falou, que eu não comentei, sobre esse percurso, né? Quando você vai lendo a logoterapia e não pensa, onde é que estão essas pessoas? No meu caso, lá no contexto de Campina, como a gente tem a disciplina na própria grade curricular, a gente não passa muito por esse processo, porque a gente já aprende vendo um núcleo ali funcionando, a teoria, a terapia funcionando, a gente já aprende dessa forma. Então a gente já vai terminar, a gente já começa conhecendo a logoterapia, chegando nesse segundo estágio, vamos dizer assim, que é, por que as pessoas não valorizam isso? O que tem aqui que as pessoas... Mas eu tô vendo que tem uma lógica, eu tô vendo que tem um caráter científico, mas por que as pessoas ainda querem lacrar em cima da logoterapia, né? O que tem aqui? Então, você começa a ter de pensar caminhos para responder aquela demanda, né? E parece que essa postura fica muito entre os profissionais, né? Acho que é um mal que os psicólogos sofrem, menos preocupados com o bem-estar mesmo, né? Enquanto saúde mental, enquanto produção de conhecimento, enquanto saúde, e mais como uma briga interna. A gente ouve isso faz tempo, né? Assim, a gente lida com isso faz tempo. Interna como doutrinas, né? Dentro da própria psicologia, escolas de pensamento muito comum. É verdade. Exatamente isso. O que pra mim é um pouco estranho, porque vindo do campo da psicologia da religião, assim como a Camila, ele é um campo que já é multiteórico. Exatamente. Na sua natureza. Então você vai num congresso de psicologia da religião, tem gente de todas as teorias ali, é um clima mais aberto, assim, mas quando você cai de fato nas escolas específicas, a gente nota isso daí. É verdade. A gente está falando dessas distorções, né? Como, por exemplo, uma distorção da logoterapia é o indivíduo estudar, praticar, usar a teoria, mas não praticar isso na vida. Sim. Tem outras distorções comuns, tem uma aqui que eu sempre explico pro pessoal, que a logoterapia não foi criada no campo de concentração. Clássica. E tal, isso aí quem assiste o canal já está cansado de saber. Mas tem algumas que eu acho que são relevantes e a gente precisa falar mais sobre elas. Por exemplo, a ideia de que a logoterapia
como o Frankl fala de valores, as pessoas acham que a logoterapia é, então, uma psicologia conservadora. E isso é uma distorção. Como que a gente entende isso daí? Como que a gente pode concluir que a ideia de Frankl não era ser uma psicologia moralista, conservadora? Esclarece isso pra gente, Lorena. Nossa, esse é um ponto bem complexo, realmente. Às vezes eu acho que falta nas pessoas aprofundar realmente na leitura, buscar, inclusive, informações, né, como é o caso da MBA, para se aprofundar no que Frankl de fato diz, quer dizer, contexto. Então, vou pegar um exemplo clássico que ajuda as pessoas a acharem que a logoterapia é conservadora. Quando o Frankl vai falar de perda de tradição. Então, Sim. o termo perda de tradição já pressupõe nas pessoas um modelo do que é tradição, né? Então o Frankl, claro, ele vai falar sobre, por exemplo, a importância da família, mas ele não está falando de um modelo familiar específico. Sim. Então, esse já é um furo que as pessoas pegam. Ele tá falando aqui da perda da tradição. Qual é a tradição que a gente perdeu? Mas você tá partindo do seu referencial. Não é o referencial que o Frankl tá trazendo. Então, a gente não pode colocar Frankl nesse lugar de um conservadorismo, porque ele não se coloca nesse lugar. Ele não se declara dessa forma. Sim. Ele não se posiciona dessa forma, né? E assim, é muito complicado, porque é uma forma de usar a logoterapia, vontade de poder aí, para outros objetivos, que não os que Frankl pretendia. Né? Eu diria o seguinte, e isso não quer dizer que a pessoa não possa ser conservadora e ao mesmo tempo usar a logoterapia. Sim. Mas você querer colar as duas coisas que é uma extrapolação. Então, se você é conservador, se você é liberal, tá tudo certo. Sim. E você pode estudar logoterapia, usar logoterapia, mas não tente fazer da logoterapia uma propriedade das suas convicções morais e etc. E mesmo uma coisa que eu acho que é interessante, o conceito de valores que Frankl vai apresentar é diferente do conceito de valores quando a gente está falando de teorias conservadoras. Sim, sim, sim. Porque ele está falando dos valores específicos, né? A definição clássica dele. O que são os valores? São os sentidos compartilhados universalmente através da história por diferentes grupos de pessoas. Então esses sentidos, aquelas coisas que classicamente a gente sabe que é fonte de sentido para todas as pessoas em todos os lugares, em todas as épocas. Né? E aí esses são os valores, os valores de criação, os valores de experiência e os valores de atitude. Não são valores do tipo valor da família, o valor do bom, o valor do belo, o valor... Não é isso, são coisas diferentes, né? Tem um conceito de Frankl que eu acho ele pouco explorado, que é o conceito de monantropismo, né? Poucas pessoas falam sobre ele, reforçam e trazem isso para a sua prática clínica ou qualquer prática que seja. Porque o monantropismo é exatamente o posicionamento político de Frankl, vamos dizer assim, onde ele vai defender uma cultura de paz. Frankl tinha um posicionamento político. Ele não era comunista, porque ele foi comunista na sua adolescência, e tem gente que fala, Frankl era comunista. Não, ele foi. Sim. Ele admite que foi. Mas ele também saiu. Sim. Né? Ele saiu quando percebeu a postura fanática. E aí esse é o ponto. Porque a gente tá numa realidade tão polarizada em que a ideia se Frankl então não era mais comunista, então ele consequentemente está no outro bloco. Sim. E aí, se você ler o livro Chegará um Dia em que Serás Livre, que acabou de sair, inclusive, você vai ver ele falando especificamente sobre política, e ele vai criticar o caráter fanático de qualquer posicionamento político. Então, é uma declaração explícita de Frankl dizendo assim, eu não estou em nenhum lugar, nem em outro, e eu sou crítico a postura fanática que a política pode tomar e que a gente, de fato, termina vendo que está tomando. A grande questão é que Frankl tinha uma posição política. Ele defende uma cultura de paz, uma unidade da coletividade em prol do bem maior, mas ele não era partidário. Então, muitas pessoas, às vezes, confundem, né, o que é a política e o que é o partidarismo. Muitas vezes tentam... eu quero uma discussão apolítica. É praticamente impossível você pensar uma discussão que não seja política de alguma forma. Então, sim, Frankl se posiciona politicamente, defendendo essa cultura de paz, mas ele não é partidário. Já tinha sido, claro, mas depois que ele rompe, ele não se posiciona partidariamente em nenhum lugar. Quando ele fala sobre
ele faz um contraponto, né, entre o povo alemão e de maioria adeptos da ideologia nazista e dos prisioneiros judeus. E é até de uma forma muito corajosa, assim, porque ele fala: havia entre os prisioneiros pessoas ruins que tornavam a vida dos seus colegas de martírio ali pior ainda e, se possível, prejudicariam, e havia até guardas que eram bons. Sim. E ele vai dizer também das pessoas que o acolheram logo que ele saiu do campo de concentração, foi para Munique, de lá para Viena, as comunidades que acolhiam, né, os alemães também ali, os, entre aspas, nazistas. Então, quando ele fala sobre isso, ele diz: olha, eu não acredito que exista um grupo só de gente boa e um grupo só de gente ruim. Eu acho que isso se aplica na noção de política também. Sim. Porque essa polarização no Brasil hoje é assim: eu sou de direita, então todo mundo que é de esquerda, os esquerdistas, eles não prestam, eles são ruins, e é uma série de outros rótulos. O indivíduo que é de esquerda, da mesma forma, não, se o fulano é de direita, é conservador, então ele é ruim por causa disso, por causa daquilo, e não tem diálogo. Mas a verdade é a seguinte: em ambos os espectros políticos, segundo essa leitura antropológica de Frankl, tem gente boa e tem gente ruim. Tem gente bem intencionada e mal intencionada. Tem gente que, se puder, vai fazer de tudo pelo bem do outro, e tem gente que, na primeira oportunidade que tiver de prejudicar o outro, vai fazer. Isso não é uma ideologia que purifica, né, política, no caso, que purifica a pessoa. É o indivíduo, as escolhas dele. Exatamente. E nessa história, né, que vocês estavam falando, então a pessoa que olha lá e fala assim: o Frankl foi comunista. E aí a pessoa parte desse ponto como se isso tirasse todo o crédito da teoria. Então, o conhecimento não é um conhecimento no sentido de, sei lá, quero saber quem foi o Frankl para conhecer sobre a vida dele e tal, e entendo a logoterapia a partir disso. Isso no Frankl, isso no Freud, isso em quem for, né? Mas muito dos nossos movimentos é um movimento de você conhecer quem foi a pessoa para encontrar algum ponto nela e dizer assim: tá vendo? Então, nada do que ele fez foi válido. Como se a gente mais uma vez colocasse nos pacotes, né? Então eu descubro alguma coisa lá sobre o Freud e falo: tá vendo? Mas o Freud foi isso, então a psicanálise não serve pra nada. Freud fez experimentos com a cocaína. Aí o pessoal já fala: foi viciado em cocaína. Exatamente. E mesmo que tivesse sido. Ou que a psicanálise que não foi, é uma mentira. Mas se tivesse sido, se ele fosse realmente um drogadicto em cocaína, isso invalida a teoria dele? Exato. Sabe o que eu vejo, né? Com o que eu relaciono? Com a política do cancelamento. Porque a política do cancelamento, ela tem em sua essência um olhar reducionista. Então, se aquela pessoa... E a gente já viu isso acontecendo várias vezes ao longo da história. A gente já viu isso acontecendo com judeu, a gente já viu isso acontecendo com negros, a gente já viu acontecendo com mulheres. Várias situações em que as pessoas são reduzidas a uma única característica, e uma característica de forma pejorativa que descaracteriza ela, né? A gente tem hoje várias formas, né, de perceber isso. Isso é muito dinâmico, mas às vezes por uma pequena... Aí vamos trazer para o contexto das redes sociais, né? Um posicionamento, uma fala infeliz, ou às vezes realmente que não foi adequada, a pessoa é cancelada, porque ela é reduzida àquela fala, àquele comportamento, àquela postura. E não é o lugar que a logoterapia se coloca, e também não era o lugar que Frankl se colocava. Né? A crítica de Frankl ao fanatismo é muito intensa, né? Quando ele fala do fanático, aquele que é incapaz de ver algo diferente, né? E você acha que dá para correlacionar isso? A gente está falando aí de cancelamento e tal, com uma outra tendência, vamos dizer assim, comum nos dias de hoje, que é a ideia, são as ideias negacionistas. Frankl teria algo a dizer sobre o negacionismo, seja ele de qualquer natureza, porque a gente mais recentemente está mais pautado no negacionismo da ciência, né, o que tem sido mais comum. Mas tem, por exemplo, o negacionismo da natureza noética do ser humano. Isso também acontece, né, em visões mais materialistas de mundo. Tem negacionismo de tudo. Tem gente que nega até que o Palmeiras ganhou o Mundial. Vocês acreditam nisso? Né? A Lorena foi lá ver o jogo do Palmeiras, viu toda a história, a tradição, acho que já está convencida. Tem gente que nega até isso, né? Mas enfim,
Que Frankl teria a dizer sobre negacionismo? Nossa, eu não sei o que Frankl diria sobre negacionismo, mas o que eu sei é que Frankl defende a ciência. Uhum. Isso é evidente em vários dos seus escritos, quando ele fala que os logoterapeutas devem produzir artigos, publicar, quando ele usa termos que ele não concordava, mas que eram os termos utilizados na época, como era o caso do termo neurose. Então, assim, Frankl, ele atravessa, eu falo isso inclusive no módulo, né, que Frankl, ele desde o início, ele se baseia no que era necessário para que a logoterapia fosse reconhecida enquanto ciência. Então, ele era um grande defensor da ciência. Então, se ele era um grande defensor da ciência, eu acredito que Frankl não defenderia, né, uma postura negacionista, né? Até porque o negacionismo, ele vai ter uma relação também, ele pode, na verdade, eu não vou dizer que ele vai, para eu também não ser reducionista, mas ele pode ter uma relação também com o fanatismo. Eu não quero acreditar nisso. Então, eu quero acreditar na minha verdade, no que eu acho, no que me enviaram uma notícia no WhatsApp. Eu quero acreditar nisso, e a psicologia cognitiva vai explicar, né, o viés de confirmação, né? Então, mesmo que eu tenha dados que me mostrem, eu não vou acreditar. A pessoa não tem abertura para reconhecer outras possibilidades. Tem tudo a ver com o que a logoterapia fala. A logoterapia fala sobre isso, né? Não de forma direta, mas a gente consegue correlacionar. E ele não era contrário, você pega lá o livro Teoria e Terapia das Neuroses, o início do livro, inclusive, é difícil de se compreender, porque ele está falando de medicina ali. Sim. E ele fala das práticas, inclusive das práticas de medicamentos, que tipo de medicamento que tinha que dar, porque ele tem lá o conceito de pseudoneurose, né? Uma coisa que parece que é uma neurose, mas na verdade é uma doença orgânica. Então, como que você tratava com remédios ali, e inclusive com eletroconvulsoterapia. Para muita gente isso é uma surpresa, mas Frankl era a favor ele era a favor de eletroconvulsoterapia e era a favor da internação psiquiátrica. Sim. Duas pautas que hoje em dia a gente fala, nossa, que absurdo, né, e tal, mas não são absurdas, por quê? O problema é a maneira como isso foi feito. Quando a eletroconvulsoterapia virou castigo e quando a internação psiquiátrica, né, historicamente, como mostra Foucault, virou um instrumento de opressão, elas perderam totalmente a conexão delas com a medicina, com a psicologia. Agora, elas, quando o uso é terapêutico, por que não? Né? E ele defende isso, inclusive. E se a gente for observar, né, assim, a gente tem que ver contexto também. Então, o fato de Frankl defender a internação psiquiátrica na época não significa que hoje ele teria a mesma posição, porque existe um dinamismo, e a gente teve, inclusive a própria reforma psiquiátrica tem influência da fenomenologia. Então talvez seria um lugar que Frankl estaria hoje, não sei, aqui eu tô supondo, eu não posso falar por ele, né? Mas seria um lugar que cabe ao logoterapeuta, né? Defender, então, o movimento talvez hoje ele diria assim, da reforma. vamos colocar no CAPS, né? E ele é muito claro, porque ele não tem meias palavras, ele fala, olha, em que situações, quando a pessoa está correndo o risco de atentar contra a própria vida, principalmente pacientes suicidas, ele entende, não, vamos segurar essa pessoa com medicamentos, seja lá com o que for, para evitar que ela se mate e para aí então começar a trabalhar até chegar no procedimento logoterapêutico, que vinha só no estágio posterior. São os recursos que se tem à época, né? Hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades, então a gente não pode descolar Frankl também do contexto. A gente saber tempo, né? Isso, exato. A gente tem que saber aplicar o que daqui é relevante e do que aqui que precisa ser atualizado, porque a gente também não pode. Ele fala, eu não quero papagaio. Então ele promove esse desenvolvimento também da logoterapia, né? Então, se você também assume uma postura de negar o psíquico e o somático, por exemplo, e defender apenas o noético, você também vai estar sendo reducionista. Também. Consequentemente, você negacionista. também negacionista, exato. E negacionista. Né? Então, pode, no logoterapeuta, a gente também não vai defender aqui a supremacia do logoterapeuta a ser evoluído. Exatamente. Não. Tem logoterapeuta que não pratica logoterapia. E em cima disso, acho que uma das coisas comuns de fato, você tocou num ponto que ele fala muito assim sobre o indivíduo que também só olha para a dimensão noética e não é capaz de olhar o psicossomático ali. E essa é uma das outras distorções que eu acho que é comum nos dias de hoje. É a de falar que a logoterapia é uma teoria religiosa. Você tem se deparado com isso também?
E até quero ouvir da Camila também, que vem de outros contextos, se já ouviu alguém falando de, não, logoterapia é aquele negócio meio de religião e psicologia e tal. Sim. Inclusive, a minha entrada, o meu ingresso no mestrado em Ciências das Religiões foi justamente por conta disso. Porque o que eu via? Eu via que as pessoas olhavam a logoterapia com um olhar religioso. Eu via que boa parte das pesquisas eram feitas com a logoterapia na época, né? Isso a gente tá falando de 2014, que foi quando eu entrei no mestrado. 2013, então, no caso, né? E eu comecei a perceber que as pesquisas que saíam envolvendo a logoterapia envolviam pessoas religiosas. E não tinham estudos voltados para pessoas não religiosas. Então, como é que você vai dizer, em termos práticos, realmente? Porque Frankl teorizou, tá lá, sim, claro. Sim. A gente tinha pesquisas com pessoas religiosas, mas pra gente, de fato, atestar, olha, realmente, a logoterapia, ela se encaixa em ambos os contextos. Para um religioso ou para um não religioso. Você tem que fazer uma pesquisa. E aí eu levei a ideia pro professor Tiago Aquino, que foi que me orientou. Não tinha nenhuma pesquisa ainda. Foi a primeira pesquisa lá no programa de ateísmo, foi o que eu fiz com o professor Tiago. Ele não estudava ateísmo, mas ele ficou muito envolvido com o que eu propus. Ele, vamos, a gente vai junto. E fizemos, né? A proposta era identificar correlações de sentido de vida e espiritualidade em sujeitos ateus. E a gente fez uma pesquisa mista, quant e quali. A gente validou um questionário para identificar realmente se a pessoa era agnóstica, era ateia. Depois, o grupo que era ateu, a gente, de fato, fez a pesquisa quali. E aí, o que a gente percebeu? E isso, na verdade, já tem outros autores que falam sobre isso. A gente só atestou ali em termos de dados, né? Que os ateus também são pessoas espiritualizadas. Mas eles não... A forma de transcender deles não vai ser direcionada a uma divindade, né? Mas existem outras formas de transcender, né? Então, dos valores criativos, experienciais, atitudinais, enfim. Depende tudo até da própria definição que você dá para religiosidade e espiritualidade. Você já se deparou com esse tipo de conversa, assim, cara? Quando você fala, eu tô trabalhando com o pessoal da logoterapia, eles são meio religiosos, como é que é? Direto. Me lembro, a Lorena estava contando a história dela, eu me lembro quando eu fui entrar no meu mestrado, eu também fiz esse mestrado em Ciências da Religião, e aí eu era a única psicóloga no meu contexto, né? Então tinha muitos pastores, tinha um pessoal de outras áreas, e eu tava com a psicologia. E eu lembro que uma das coisas que eu ouvia dos meus pares da psicologia era que se eu queria estudar religião estando num contexto ainda da psicologia, eu teria que ou ir pra psicologia junguiana, porque daí o Jung falava algumas coisas de misticismo, de religião e tal, ou eu ia ter que ser logoterapeuta. E eu não era nenhuma das duas coisas. E daí eu dizia assim, então não tem lugar pra mim, porque o que eu vou fazer, né, com isso? Exatamente isso. Então, essa também é isso também tô falando de um tempo antigo, né? Tô falando lá de 2012, por aí, 2011, 2012. Acho que isso mudou um pouco, né, enquanto contexto. Espero que isso tenha mudado um pouco enquanto contexto. Mas ouço com alguma frequência o pessoal agora falando. Isso... E achar que o logoterapeuta não pode ser ateu, por exemplo. É surreal. Isso também existe. Né? E é surreal quando alguém pergunta, eu digo, não, a gente tem logoterapeutas ateus, né? Sim. O Paulo Cruyff é ateu, o Luiz Guedes, do Diário de Sentido. Que acompanha a gente aqui. Sim, ele é ateu, ele publica muito com relação a isso. E é surreal a gente ter que... Ele tem altas tretas no Instagram e no YouTube, porque o pessoal não aceita isso. Porque ateu não pode ser logoterapeuta? E primeiro, é surreal a gente ter que fazer isso, a gente ter que dizer, não, olha, essa pessoa, ela é... Exatamente, sabe? o absurdo já tá nisso, a gente tem que explicar isso daí que deveria ser meio óbvio. Sim. Mas isso que você falou sobre essa noção de espiritualidade mais ampla entre os ateus, é um tema bem legal que eu já estudei alguma coisa também. A gente eu adoro o Alain de Botton, o Comte Sponville, eles falam sobre isso e tal. Mas uma coisa que eu percebi, e eu primeiro li esses autores e depois eu li Frankl. E quando eu li Frankl, eu falei assim, peraí, Frankl falou as mesmas coisas antes deles. Sim. Antes deles. Então, isso aumentou a minha admiração, né? Porque uma coisa é você falar, e esses autores todos, eles escrevem aí a partir do ano 2000, final dos anos 90, né? Lipovetsky, etc., que vão trazer esse lado dentro da filosofia. Só que Frankl está falando disso desde os anos 20, desde os anos 30, do século anterior. Quer dizer, é uma coisa muito precoce, assim, né? Dentro do que se falava na época. A visão dele era muito inovadora, não é? Nossa,
E quando você pega... Eu achei interessante você citar o Conde Sponville, porque ele tem um livro que é O Espírito do Ateísmo. Sim. Fantástico. Ele vai falar exatamente o que Frankl fala sobre a espiritualidade em ateus. Então, assim, é surreal que a gente hoje, né, a gente tá em 2022... E a gente ainda não tenha um olhar das pessoas, porque tem muitas pessoas, muitos psicólogos que não trabalham, não reconhecem, inclusive, a própria ideia de espiritualidade, que já é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, né? Tem gente que chega a falar o seguinte, que o indivíduo que não tem Deus, ainda é o Deus cristão. Não é nem judaico, é o Deus cristão. Quem não tem Deus não tem como ter um sentido para a vida. Sim. Quer dizer, isso não tem nada a ver com o pensamento do Frankl. Nada a ver. Nada a ver. Frankl fala... Inclusive, esse é um outro ponto que é sensível, né? Porque o livro, o grande livro dele, né? Que é A Presença Ignorada de Deus, a gente já tem uma tradução errada aí, na verdade, né? A tradução literal do alemão seria o Deus oculto. Então, eu sempre digo, olha, entre oculto e ignorado, a gente tem um abismo muito grande. Que oculto é uma coisa que eu não vejo, não percebo. Ignorado é uma coisa que eu sei e eu deixo de... Então, são semânticas muito diferentes. E além disso, quando você vai ler o livro, Frankl, ele fala explicitamente que o Deus que ele provoca ali não é um Deus identificado. Então, ele está trazendo a ideia de transcendência. Dessa forma, se a gente fosse fazer uma tradução do livro, então, A Presença Ignorada de Deus, o termo mais certo, vamos dizer assim, dentro do que Frankl propõe, seria a transcendência oculta. Porque é isso que ele quer defender. A possibilidade de você ser transcendente, seja na crença de um Deus, de uma divindade, qualquer que seja através do seu trabalho, a partir do sentido do trabalho, seja a partir da relação com a sua família, seja até na tua relação com o seu time, né? Pegando a deixa do mestrado, que eu sei que você fez, né? Que é o que esses autores falam, né? O Alain de Botton, o Conde Sponville, o que eles chamam de ateísmo 2.0, diferente do Dawkins, desses caras que são super materialistas, eles defendem esse tipo de abordagem. Né? Então você tem essas escolas. Você tem lá o Dennett, o Dawkins e essa velha guarda. Frey também, né? Radicais, são materialistas e tal, e reducionistas. Mas aí você tem toda uma nova geração de ateus reconhecendo isso. Né? Que ser ateu não significa estar privado da transcendência ou da espiritualidade. E você tocou num ponto que é a religiosidade do próprio Frankl, que ele deixa claro ali no livro. Que para muita gente é uma surpresa, porque as pessoas, como você disse, elas querem que a coisa seja do jeito que elas imaginam. Então elas imaginam Frankl ali uma pessoa extremamente religiosa no sentido formal da coisa. E muitos até o idealizam como cristão. Aí elas descobrem, né, conhecendo mais sobre a vida e as ideias dele. Primeiro, que ele era judeu, nunca se tornou cristão, mas que ele também não era um judeu ortodoxo, embora ele respeitasse as tradições, até valorizasse os rituais, mas ele teologicamente demonstra acreditar num Deus quase que quase não impessoal. Ele não é que ele, eu vejo assim, não é que ele afirma categoricamente, mas ele diz assim, não dá pra gente falar, não dá pra, quem é esse Deus, se ele existe, como ele é, que ele faria. Então ele deixa isso daí na categoria do mistério. Sim, é verdade. É verdade. Então ele já tinha mesmo no tempo dele, ele já tinha uma abertura muito grande. Se eu não me engano, né, a segunda esposa dele não era judia. Não, né? católica. Que é uma coisa, né, para os judeus tradicionais. Isso é uma coisa impensável. Então assim, Frankl tinha uma abertura, de fato. Ele era uma pessoa muito aberta. Enfim, então a gente pode perceber isso, né? Muito legal assim entrar nesse âmbito, né, acho que da vida e da obra. E agora, com relação ao livro Presença Ignorada de Deus, eu tenho uma opinião assim particular que eu já compartilhei com algumas pessoas, que se a gente fosse pegar os livros de logoterapia, aquilo que a gente diria, isso aqui é o cânon da logoterapia, para eu praticar logoterapia como teoria psicológica, eu preciso do Em Busca de Sentido, eu preciso de A Vontade de Sentido, preciso do Psicoterapia e Sentido de Vida, desses livros clássicos e tal, Teoria e Terapia das Neuroses. Eu vou recorrer a eles, né? E acho que a grande maioria. Mas o livro A Presença Ignorada de Deus, assim como um outro livro que foi editado recentemente, que é um diálogo do Frankl com
um teólogo judeu chamado Pinchas Lapid, Frankl está falando de coisas que vão além. Ele sai do campo psicologia e é quase que um discurso metafísico ali. Eu não sei se você compartilha disso daí ou você vê de uma forma diferente. Eu compartilho, até porque a presença ignorada, ela foi a tese, né, de Frankl. De doutorado, então, do doutorado. De filosofia. Exato. Então ele de fato propõe algo novo. Eu costumo dizer assim, olha, os outros livros de Frankl, você não vai encontrar, na verdade, em nenhum livro de Frankl, na minha opinião, uma clareza sobre o que de fato é a dimensão noética, além de a presença ignorada. É o livro que, na minha visão, você tem uma robustez muito maior do que Frankl pretende mostrar, que é o grande diferença da logoterapia. Eu, no entanto, não recomendo que seja a primeira leitura. Sim. É muito denso, e se você não ler contextualizando, você vai ter problemas. Mas é uma leitura extremamente necessária, em termos filosóficos mesmo, para um logoterapeuta. Eu acho que é importante. Não só para um logoterapeuta, sim, né? é verdade. Para vários outros áreas, claro. É importante a gente aprender a diferenciar, porque a gente pega um autor e a gente acha que sempre que esse autor fala, ele está falando, sei lá, da mesma coisa. Não, se o Frankl estivesse escrevendo sobre, sei lá, qualquer outro assunto, sobre arte, né? Que era uma coisa que ele gostava, sobre música. Não é que necessariamente aquilo é logoterapia. Sim, é verdade. Só porque Frankl escreveu. Sim. Né? E nesse livro eu acho que tem essas duas coisas. Tem o lugar até onde ele vai na logoterapia e tem o lugar onde ele meio que fala assim, ó, pessoal, beleza, até aqui foi logoterapia, agora deixa eu dar uma viajada aqui. Deixa eu falar a minha visão metafísica do mundo, do universo. E se a pessoa não faz essa diferenciação, ela fatalmente vai cometer erros na compreensão da logoterapia por conta desse livro. E é um olhar reducionista, porque achar que Frankl é só logoterapia. Ele escreve sobre outras coisas, mas o nosso olhar reducionista vai dizer, não, Frankl, tudo que Frankl escreveu é logoterapia. E, bom, não é bem assim, né? Exatamente. Quando ele fala de como um neurologista, e ele estava discutindo lá os tratamentos medicamentosos, ele não estava usando logoterapia naquele momento. Sim. Muito legal, acho que foi importante a gente ampliar assim, isso daí para o pessoal entender, se situar um pouco mais. E se você está gostando aqui da nossa conversa, deixa o seu comentário também, deixa o seu like aqui no nosso vídeo, compartilha com alguém, isso ajuda a gente pra caramba para poder trazer mais pessoas para conhecerem também esse trabalho que a gente está fazendo e poderem saber mais sobre a logoterapia, tirarem suas dúvidas. Então, se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilha e deixa aí sua pergunta também, o seu comentário, o que você está achando aqui dessa conversa. Você começou falando dos dois lados, né? A Lorena professora e a Lorena pessoa. Vamos falar um pouco desse outro lado. Tá. E eu vou tomar liberdade aqui a partir de algumas coisas que eu já vi você compartilhando nas suas redes sociais, na sua rede social profissional mais raramente, bem raramente, mas você já tocou nesse ponto, e na sua rede social particular e tal, você fala mais abertamente sobre isso, que é o seu processo de construção de identidade. Sim. Né? E dentro disso tem toda uma série de hábitos, né? De coisas que você tem adotado na sua vida. Fala um pouquinho sobre isso, né? E já vou deixar aqui um dos tópicos, que é uma coisa que você já explicou algumas vezes e tal, sobre transição capilar, o que é isso, a importância disso. Você fala constantemente do quanto isso te fez bem, como psicologicamente, né? Sim. Fala um pouco sobre isso. Eu sei que tem muita gente que é logoterapeuta e que acho que gostariam de ouvir um pouco da conexão entre essas coisas. Legal. A gente tava discutindo até agora da Lorena logoterapeuta e agora a gente vai falar da Lorena logovivente, porque essa questão atravessa, de fato, meu processo de identidade. Nossa, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de falar coisas pessoais, então, por incrível que pareça. Mas foi um processo de encontro comigo e de fato me conectar com minha identidade. Porque quando eu falo de ser logovivente, é isso, é você adentrar e você perceber seus valores, a sua autocompreensão, né? Autocompreensão,
Tá, vou sair um pouquinho eu já começo a entrar na vibe logoterapêutica. Nos termos técnicos. Eu sou assim, mas enfim, eu comecei a fazer alisamento no meu cabelo quando eu tinha 8 anos de idade. Então, eu tenho pouquíssimas fotos de infância com meu cabelo crespo, né? Eu e minha irmã mais velha, né? Eu tenho 2 irmãs, minha irmã mais velha também tem um cabelo crespo e minha irmã mais nova, ela tem um cabelo bem liso. Ela é branca, minha irmã mais velha é negra. Então, eu e minha irmã mais velha, a gente começou a fazer tratamento no cabelo desde muito cedo. E por quê? Minha mãe era mãe solo, então ela não tinha muito tempo pra cuidar da gente. Ela trabalhava 2 expedientes, era uma vida assim muito corrida, então imagino que é uma mulher sozinha, sem os pais, meus avós já tinham falecido, e 3 filhas. Então, assim, minha mãe, ela é uma batalhadora enorme. E aí, não tinha muito produto pra cabelo crespo, né? Existia um padrão liso. E o padrão liso também é uma forma de reducionismo. E a gente vai tentando se encaixar nesse lugar. E porque a ideia que a gente tinha era que era mais prático. É mais prático, cabelo liso é mais prático, é mais prático. Isso porque não existia produto, né? Na época. Então, a gente foi vivendo, foi levando a vida desse jeito. Sempre alisando os cabelos. Até chegar um ponto em que você percebe que você não sabe mais qual é a sua própria identidade em termos de cabelo, uma coisa básica, uma questão simples. E não é só isso, porque no nosso caso, meu e da minha irmã, sendo negras, o cabelo tem uma identidade ancestral muito grande. Então a gente tinha perdido também essa própria conexão. E a gente via isso também refletindo no meu sobrinho, né? Então, meu sobrinho, que também é negro, a gente percebia que ele também estava, de certa forma, um pouco desconectado com a sua própria raça, né? Enfim, pra tentar encurtar a história, porque se fosse pra focar só nesse ponto, já era um podcast. Eu e minha irmã, durante a pandemia, a gente decidiu não mais alisar os nossos cabelos. Isso eu tava com 32 anos e minha irmã tava, nem sei mais que eu não vou saber fazer a conta, mas mais de 30 também. E aí a gente passou mais ou menos por 1 ano de transição. Eu cortei meu cabelo agora, no meu aniversário, de 13 de janeiro, depois de 1 ano e 2 meses de transição. Então foi um processo assim, que ao mesmo tempo que é muito difícil, mas a cada nova caixinha você vai vendo, meu cabelo é assim, eu não sabia que meu cabelo era assim. E olhar o cabelo era olhar pra mim também. E hoje eu já mudei totalmente a minha concepção de é mais prático, não é? Porque eu basicamente acordei, eu joguei um spray, botei uma faixa e tô pronta. Então foi uma desconstrução também, um processo de me reconectar comigo mesma e me perceber também bonita do meu jeito. Porque a gente é desde pequena acostumado a olhar o cabelo liso e dizer, isso aqui é bonito. É o liso, é o louro. Então eu já fui loura também. Eu já fiz luzes no meu cabelo. Não que eu não possa fazer com ele crescer, mas tem toda uma questão de padrão. E aos poucos você precisa perceber o que funciona pra mim. Não que eu acho cabelo liso feio. Não é isso. Eu posso, inclusive, se eu querer hoje, se eu quiser hoje, eu posso deixar ele liso. Mas eu preciso, antes de tudo, me reconhecer a partir da minha identidade, de quem eu sou. E esse é um assunto que está muito em pauta, não é? Nos dias de hoje. A gente vê nas redes sociais e tal. Você meio que teve essa fagulha aí acesa por conta de ver outros exemplos, ou foi meio que uma coisa simultânea? Enquanto estava acontecendo internamente, você também estava no mesmo movimento? Sim, porque assim, durante a pandemia, eu passei por um processo de refletir muito sobre minha coerência também com o que eu falava. Então, eu comecei a perceber que eu não podia negar quem eu era. Então, foi um processo. E outras coisas surgiram daí, por exemplo. Porque você começa... O que acontece? Né? Vamos pegar a Franca, mas falando de Lorena logo vivendo. O coletivismo. O que é o coletivismo? Você tem um comportamento de massa, que as pessoas vão lá praticando sem refletir sobre aquilo. Então eu fazia alisamento e tal. E aquilo é uma dor, assim, nossa, é absurda, né? Se alguém estiver assistindo aí e já fez alisamento, sabe o que eu tô falando. Né? Queimava. Meu couro cabeludo queimava fazendo o processo. E quando eu tô falando queimar, é literalmente queimar. Eu senti dor, eu chorar. Ao ponto de eu parar de dizer, pra que eu tô fazendo isso? Onde é que eu tô querendo me encaixar? Né? Eu tava querendo me encaixar num lugar que não me pertencia, entendeu? Inclusive, quando eu fui cortar meu cabelo, esse foi um momento muito significativo, porque tinha 2 meninas, 2 adolescentes cortando os cabelos delas, tinham os cabelos lisos, e eu tava no meio. E eu disse, nossa, é a primeira vez em 33 anos que eu não tô aqui no salão pra me encaixar. Eu tô aqui pra me aceitar. Então, assim, eu tava sozinha, não tava conversando com ninguém, até porque eu fui só, não contei pra ninguém, assim, só quem sabia era Arthur, meu companheiro. E eu
tava ali comigo mesma e, poxa, essa sou eu e eu gosto de quem eu sou. Acho que atravessa muito isso. De você reconhecer quem você quer ser e gostar disso. Não tem problema se você tem um cabelo crespo, você quiser ter um cabelo... Não tô querendo dizer isso. Sim. É você se aceitar. Isso atravessou outras coisas, né? Durante a pandemia eu percebi que, por exemplo, pra mim não fazia o menor sentido fazer as unhas. Eu não faço as unhas já há muitos anos, até porque também eu tento tocar violino, então atrapalha. Tá. Então às vezes eu tenho que deixar a unha grande, era chato, porque eu não faço mais sobrancelha, por exemplo, já há muitos anos. E não é uma coisa que me atrapalha. Eu não vou levantar e dizer assim, deixem de fazer as sobrancelhas. Sim. Mas pra mim não faz mais sentido. Não é enquanto militância. Não. Mas é enquanto, assim, um processo de autenticidade. Sim. E também não é uma questão de não ser vaidosa. Porque a gente, principalmente nós mulheres, a gente cresce escutando o que é ser uma mulher vaidosa. Então eu me considero vaidosa. Eu gosto de comprar roupa, eu gosto de ajeitar meu cabelo, eu tô aqui de maquiagem. Então eu me cuido. Mas tem coisas que eu percebi que pra mim não fazem diferença. Sim. E é isso. É sobre isso e tá tudo bem. E tá tudo ótimo. E esse espaço, pensando nessa questão de compartilhar conteúdo, de estar nas mídias, né? Nesses espaços que a gente tem ocupado, muito por impacto também de vocês, como seguidora de vocês e consumidora também do conteúdo de vocês, é que quando a gente mostra essas questões, a gente se aproxima das pessoas, que é o que o Alberto estava falando e é o que você estava dizendo, né? Então eu me lembro que, já contando um exemplo meu pra gente ter esse gancho, um dos primeiros posts que eu decidi compartilhar e que pra mim foi um parto, assim, porque eu vivi aquilo por muito tempo. Hoje eu acho alguma coisa absolutamente tranquilo, mas na época não foi. Foi um post que dizia assim, é possível que o psicólogo tenha religião? Que hoje é uma coisa super compartilhada, as pessoas já têm falado muito sobre isso e tal, né? E eu lembro que era uma coisa tão minha, e era uma dúvida tão minha, que perpassava tanto a minha história, que eu falava assim, mas será que eu posso falar disso? Será que eu não posso? Será que tem que ser a Camila psicóloga? Será que tem que ser a Camila pessoa? A gente é cheio de... Códigos de ética, isso, o que eu posso, o que eu não posso. Como se a gente fosse fragmentado mesmo, né? E aí, claro, a gente tem os nossos pares, a gente tem os nossos colegas. Quem conhece a gente por trás das nossas redes sabe bem, assim, né? A gente conversa sobre isso, a gente fala, tá tudo certo. Mas como é que a gente se apresenta dessa forma? Como é que a gente conta? Então, quem é a Camila que as pessoas conhecem pela tela? Não a do bate-papo, dessa conversa que a gente tá tendo aqui. E eu acho que passar por isso, e quando a gente vai tendo um pouco dessa tranquilidade, dizer assim, eu posso aparecer sem a unha feita? Eu posso aparecer, então, sem a sobrancelha feita? Ah, então, pera lá, então eu sou bonita desse jeito? Ah, então, pera lá, meu cabelo também é isso? E isso também me faz pessoa, também me faz autêntica, também me faz mulher, também me faz inteligente, também me faz logoterapeuta, psicanalista, religiosa, me faz tudo. Então, eu tenho a impressão, e vocês têm essas mesmas experiências que eu, porque as pessoas mandam mensagem, isso que é muito bacana. Porque as pessoas contam, às vezes, de uma coisa muito pequenininha que a gente postou lá, sem querer. Eu me lembro um dia, Alberto e eu, a gente participou de um evento lá na Suíça, daquela minha pesquisa que o Alberto começou, né, e eu segui, e eu me lembro que eu postei uma foto lá do evento que nós estávamos, e uma menina super carinhosa pegou, me escreveu e falou assim, como é que você aprendeu a falar inglês? E aí eu falei assim, não era o intuito do post, né? Eu tava falando da pesquisa, não tinha tava contando sobre nada a ver com a história ali, foi uma curiosidade que ela olhou, você apresenta num trabalho e pensou nisso. E ela foi tão querida, porque ela falou assim, eu tenho muita dificuldade, mas eu queria aprender. E aí a gente começou a desenvolver um pouco desse trabalho, e ela falando disso. Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso é que, assim, acho que são pontes, né? A gente expõe essa questão e as pessoas se identificam, e elas de forma muito querida mesmo, se aproximam da gente, contam das suas questões e veem que é possível, né? Que a gente faça essas coisas. E esse papel que vocês estão falando, assim, né? Como mulheres dentro da psicologia, eu acho muito paradoxal. Na faculdade a gente até brincava com isso pelo seguinte, você vai numa sala de aula de psicologia, você tem, sei lá, se tiver 100 alunos, 90 mulheres e 10 homens. Normalmente é assim, uma minoria. Só que você vai para os livros de psicologia que os professores mandam a gente ler, na maior parte das vezes, são autores homens. As teorias psicológicas mais ensinadas são dos autores homens. Você vai para um corpo docente de uma universidade de psicologia, não é a proporção 90-10, que é a proporção concreta, né?
é 50-50, tem metade de professor, mais ou menos isso, né? Às vezes tem até mais professores homens do que mulheres. Então, a realidade do que é a psicologia, os estudantes e os profissionais do Brasil, ela é majoritariamente de mulheres. Então, quando acho que vocês, enquanto professoras, profissionais bem-sucedidas, falam sobre isso, é importante. E mais, né? Cabe, acho que, essa discussão aqui. Porque é que mesmo na psicologia, que é uma área com a maioria das mulheres, a gente ainda não vê, talvez, um protagonismo na medida proporcional a que deveria ser de teóricas, professoras e mesmo representantes assim, da psicologia do sexo feminino. E você falou um pouquinho que a logoterapia tem um diferencial nessa direção. Vamos conversar um pouco sobre isso. Ela tem. Ela tem porque existe um protagonismo feminino muito grande na logoterapia. A gente tem grandes mulheres que são referência, né? A gente tem um caso da Lucas, na Alemanha, que assim, desenvolveu técnicas, desenvolveu pesquisas. Ela foi pioneira também em pesquisas, juntamente com o Frankl. Então, a gente tem a Chausa, que é quem traz a logoterapia para o Brasil. Então, a logoterapia veio para o Brasil por conta de Chausa. E isso é interessante quando você falou que a gente tem majoritariamente teóricos que nós aprendemos, né? Sim. Que são homens, e não só homens da Europa. Então, são poucos teóricos que a gente tem, que a gente estuda no próprio... Eu acho que isso é um diferencial na logoterapia. A gente tem Frankl, mas a gente tem Chausa, por exemplo, que é brasileira, com o mesmo referencial. A gente lê os livros, a gente busca... Muitos autores latino-americanos. Muitos, exato. Então, assim, a logoterapia, ela tem um movimento, ela tem um movimento que resgata, nos conecta também com os aspectos culturais, né? E, obviamente, questões de gênero aí. Então, a Clara Martínez, ela é uma mulher e foi a pioneira, foi quem desenvolveu, na verdade, a logoterapia com crianças. E tantos outros nomes. A Mariane, Logoarte e outros nomes que a gente poderia aqui trazer em diversos contextos, assim. Eu tenho... Quando você falou, Camila, eu lembrei muito também da minha base de seguidores, assim. E muitas são mulheres também que vêm falar comigo e que fazem trabalhos, assim, excepcionais, né? No âmbito hospitalar, jurídico, social, da saúde, enfim. Então, a gente tem um diferencial realmente na logoterapia. E é uma implicação que a gente também precisa fazer. A gente precisa também se implicar para entender por que isso não está acontecendo em outros contextos, né? A gente precisa se implicar socialmente também. Mas, enfim, voltando para um ponto que você falou que eu queria falar, para não esquecer, eu gostei muito de você falar dessa proximidade, realmente, assim, eu gosto muito disso. Porque quando você fala, o psicólogo pode falar o que quiser nas redes e tal, ele pode se colocar da forma que ele quiser. É autenticidade isso. Sim. E eu tenho uma base, assim, de seguidores que eu gosto muito, assim, eu tenho um carinho muito grande, sabe? Porque, às vezes, eles me chamam de Lori, eu acho tão fofo, porque, assim, eles não me conhecem pessoalmente, mas eles sentem que ele tem uma intimidade comigo, e isso me deixa, porque é exatamente isso que eu quero que eles se sintam próximos, eu quero que eles se sintam conectados ao ponto de chegar e fazer isso, dizer, olha, eu tô com dificuldade nisso aqui, eu tô com demanda nisso. A gente tem que, amei isso que você falou, Camila, a gente tem que construir pontes, né? A distância geográfica não deve ser um problema nesse sentido, principalmente para quem trabalha com logoterapia. Sim, enquanto constituição de si, olhar de si. E esse meio digital, eu acho que se eventualmente, né, nos meios editoriais, acadêmicos, existe quase que de uma forma assim, arraigada ali na raiz, essa preferência pelo homem europeu, né, branco e etc., as redes sociais acabam com isso, né? É verdade. E a gente tem muito claro o que psicólogo... E aí também é aquela conversa, né? O que é o psicólogo, o que é a pessoa, mas enfim. O que o psicólogo não pode. Então a gente tem muito claro isso. O psicólogo não pode, blá, 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 blá. Como é que a gente se coloca nessas questões de uma forma que seja muito nossa? Aí a gente também entra num outro ponto que é o risco da gente também querer se igualar com coisas que não são necessariamente nossas. Então aí vão dizer assim, mas então se você quiser estar nas redes sociais, você tem que fazer X. E aí a gente diz assim, bom, mas não tem nada a ver comigo fazer isso, o que eu vou fazer? Aí a pessoa vai lá e tenta se enquadrar no modelo que também não é o dela. Então a gente corre o mesmo risco, né? A gente entra no mesmo problema, que é o que a gente faz com as teorias, é o que a gente faz com as abordagens.
isso é o que a gente faz com tudo. A gente tenta Tu já forçar... parou de me pedir pra fazer TikTok, por exemplo, né? Ele viu que não ia adiantar e... Não ia dar certo, não ia dar certo. Até e porque nem os seguidores iam conectar. Porque Não os iam. seguidores, Exatamente. eles sabem o que vão esperar de você. Porque Exato. eles buscam também essa No autenticidade. meu caso, eles iam dar risada ali e falar, nossa, coitado, aconteceu alguma coisa. Exatamente. O professor tá desesperado, né? Pra ter like, pra alguma coisa. Exatamente. Porque não ia ter nada a ver. Não combina. Muito legal. Tem mais um assunto que eu quero que você fale um pouquinho, Lorena. E a gente estava aqui conversando, fazendo uma sessão terapêutica, terapia de grupo, né? Dizendo o seguinte: como o psicólogo, de maneira geral, como a gente gosta de comprar livros. A Camila brincou assim, uma coisa é comprar livro, outra coisa é ler. É verdade. São dois prazeres abismo. diferentes, Claro. né? Enfim, e a gente Enquanto falando a disso... Lorena é evoluída em relação a isso. Porque nesse contexto a Lorena falou que a conversa surgiu porque ela falou que doou 100 livros Foi. da biblioteca dela. E a gente ficou assim, como assim, né? Impossível. E aí você falou, não, é porque eu tô adotando uma postura mais minimalista. Explica um pouquinho isso daí também. Ah, tá. Falando dos livros, né? Foi uma das partes mais difíceis, que foi realmente doar os livros. Queria deixar claro que eu não doei nenhum de logoterapia. Não estou ainda evoluindo nesse ponto. Mas, na verdade, isso faz parte de um processo de minimalismo. Se quiser que eu doar venho. os de logoterapia, é só beleza. mandar pra cá. Tudo não tem problema não. Psicanálise. Olha, pronto, é mais fácil. Desde o começo da pandemia, de 2020, eu comecei a refletir muito também sobre o meu consumo, né? E eu assisti um documentário sobre minimalismo que me afetou bastante. De pensar assim, eu tenho muita roupa, eu tenho muita coisa e talvez eu não precise de tanta coisa. E aí eu comecei fazendo uma limpeza, comprei livros sobre minimalismo, fui me aprofundando, porque eu tinha uma visão muito preconceituosa de minimalismo. Eu achava que minimalismo era, vou viver assim, que pode ser, mas não fazer... Hippie vou virar ali, hippie, viver na comunidade, vendendo meu artesanato. Vender minha arte na praia e tal. E que pode ser, a pessoa pode estar super feliz, mas não era algo que eu queria pra mim. Sim. Só que o minimalismo tem muito mais a ver, na verdade, com você viver com aquilo que é essencial. Então isso conectava muito com a logoterapia, né? Porque o que é essencial é o que tem sentido pra mim. Então eu comecei a olhar o que realmente tem sentido dentro da minha casa. Então eu comecei, né, a limpar, fazer limpeza nas minhas roupas, comecei a estabelecer regras, porque o que acontece? Quando você vai comprando roupa, você começa a ter a sensação que e eu tava nesse ponto, meu guarda-roupa não dá mais de roupa, eu vou precisar de um guarda-roupa maior. Mas na verdade eu não precisava de um guarda-roupa maior, eu precisava de menos roupa. Então hoje o que eu faço? Eu compro roupa, assim, sei lá, 2 vezes no ano, assim, e olha. Então, se eu comprei uma roupa, outra vai ter que sair. Tá. Eu estabeleci essa regra pra não aumentar, crescer demais, eu ainda quero diminuir mais. Então, aos poucos eu fui trazendo isso pra decoração da minha casa. Então, meu quarto, por exemplo, só tem uma bancada, a cama e um planner. Ele só tem isso, né? Então, o escritório. Então, fui começando a trazer isso pra decoração. Só que isso também foi sendo levado para outras coisas. Então, por exemplo, viagem. Então, eu trago o essencial para uma viagem. Eu compro... Antes eu era aquela que comprava souvenir para todo mundo. Pra todo mundo. E hoje, assim, eu compro pouquíssima coisa. Ó, pessoal de Campina Grande, não esperem, então, Não muitas esperem. coisas de São Paulo. Não vai rolar. Não é nada pessoal também. Não é nada. Fiquem tranquilos. Pronto, a única coisa que eu faço sempre mesmo, é ir pra igreja, porque minha mãe é católica, e eu vou e sempre compro alguma coisa pra ela. Isso aí é regra, de fato. Mas os outros não esperem não vai rolar. Então eu comecei e eu percebi que isso foi me deixando mais leve, mais conectada com aquilo que realmente era importante pra mim. Claro, começa com objetos, mas depois você começa a trazer isso pra pessoas. Então eu percebi que algumas pessoas, por exemplo, não faziam sentido na minha vida. Determinados convites, até profissionais, não faziam sentido. Então o minimalismo não é só sobre objetos. Sim. É um estilo de vida mesmo que eu tenho adotado, né? É muito legal, e porque de fato existe essa ideia quando se fala, as pessoas já imaginam só a roupa, por exemplo, né? Que tem aí os reality shows e tal, que costuma se mostrar mais. Mas tem outras questões, né?
E você colocou de uma forma que eu achei bem equilibrada, porque você falou, olha, isso é o que eu senti pra mim, não em termos de, tipo, todo mundo tem que ser assim. Exato. Né? Mas pra você começou a não ter mais coerência. Exato. Né? Uma coisa com a outra. E acho que isso junta, voltando um pouquinho pra logoterapia, quando a gente fala que a noção do sentido, que o sentido ele sempre é único. E individual e muitas vezes transitório, embora existam os sentidos que perdurem, muitas vezes ele é transitório, porque de fato, às vezes aquele livro que fazia sentido ter numa época não tem mais agora. Exatamente. Né? E ou a companhia de uma pessoa, ou ir a determinados lugares, né? E quem vai poder dizer o que é o que não é? Cada um vai poder dizer para si, no final das contas. Né? Nossa, sem dúvida. E assim, também teve muita coisa do passar adiante, né? Porque tem alguns livros, inclusive, que me marcaram muito, mas que eu separei para doar, né? Doar na biblioteca comunitária. Porque outras pessoas podem também se beneficiar daquela leitura. E isso foi algo também engraçado, porque eu só consegui fazer esse processo de me libertar dos livros. Foi um dos últimos pontos, assim... Porque esse ano, 2021, eu perdi um amigo. E foi uma perda, assim, que me marcou muito. Muito mesmo, assim. Eu, inclusive, comentei sobre isso, falei sobre. E eu herdei, vamos dizer assim, um livro dele. E aquele livro, assim, pra mim foi muito significativo. Porque o livro tava grifado. Então foi quase como se fosse ele conversando comigo, sabe? E eu fiz, eu posso fazer isso com os meus também. E eu posso fazer isso em vida. Então isso foi o passo para que eu começasse, separei os livros e tal. E quero fazer isso também com mais frequência. E com outras, eu não cheguei, porque minimalismo é um processo. Então assim, eu ainda tô muito longe do que eu espero estar. Mas eu estou numa caminhada e é também um processo de autodescoberta. Porque quando você descobre essa roupa aqui... Mesmo aquela surradinha antiga de 10 anos, essa roupa aqui, ela diz de mim. Então, essa roupa não vai sair daqui, eu vou continuar usando ela. Né? Já essa outra aqui nem tem salto, essa aqui nem tem mais tanto a ver comigo. Eu consigo, né? A gente está aqui conversando, pessoal, e como eu falei no início, a gente queria que essa conversa ela fosse para além só da logoterapia. E está sendo muito legal porque, embora sempre conectada, a gente conseguiu conversar aqui sobre diferentes aspectos do que é a vida de uma professora universitária, de uma psicóloga, né? De alguém que está aí trabalhando e empreendendo e tentando construir uma carreira dentro da psicologia e que acho que serve de exemplo para muita gente que está nos assistindo. Essa é a Lorena, obrigado pela sua presença. Não sei se a Camila tem mais alguma coisa aqui para acrescentar e depois a gente tem a nossa última pergunta. Eu quero fazer um pequeno comentário. Eu não conhecia a Lorena pessoalmente, né? Conheci muito por intermédio do Alberto e aí a gente foi se aproximando e tal. E a gente conheceu muito a Lorena pela Raiza, que veio aqui há 2 semanas atrás e elas são super amigas e tal. O pessoal já viu, né? Várias coisas de vocês juntos. E a Raiza falando da Lorena, e a sensação que eu acho que eu fui tendo, e eu acho que é muito da sensação que as pessoas também têm, né, de te acompanhando, é de que a Lorena é nossa, assim, sabe? É das nossas, assim, ela é próxima. A gente tava brincando aqui antes de começar, eu falei assim, não, já viramos best friend aqui, né? A gente tava falando dessas coisas, porque a Raiza tava contando de você pra gente, pra mim, pro Tutu especificamente, que era quem tava aqui, e ela dizia assim, a Lorena, ela é uma pessoa que ela se esforça muito, ela é muito batalhadora, ela é muito querida com tudo isso, ela é muito preocupada com a produção de conteúdo, e ela dizia assim, Lorena tá sempre aparecendo, respondendo perguntas, fazendo, e não é exatamente uma coisa que ela tá super à vontade, né, assim, de ficar tirando foto, gravando vídeo e tudo isso, e eu achei tão interessante porque eu acho que uma coisa que me fez te admirar muito nesse processo foi a tua responsabilidade, o teu compromisso com a logoterapia e com as pessoas enquanto processo. Ontem a gente estava conversando aqui um pouquinho antes e você estava contando que você já tem pelo menos 10 anos de dedicação nessa área. Eu acho que, mais uma vez, quem tá lá do outro lado tá vendo, acompanhando isso. E acho aqui também, estando junto com vocês, que eu tô com 2 pessoas aqui que eu particularmente admiro muito, que estão revolucionando esse campo da logoterapia, esse mundo. Então, assim, é muito bom te ter aqui com a gente, Lorena, porque eu acho que a tua
O teu compromisso com isso é perceptível, é visível. Quando a Raiza te apresentou pra gente, contou isso pra gente, acho que a gente pôde tomar um pouquinho de contato. No podcast ela até falou isso, né? Mandou beijo, falou de você e tudo isso. Beijo, Raiza. Que... Pois é. Foi combinado entre elas. Acho que foi, Alberto, acho que foi. E que bom que você tá aqui, que bom que você é essa pessoa que tem contribuído tanto, feito tanto. O Alberto tem um papel essencial em tudo isso. Eu acho que você traz muito do mundo feminino pra logoterapia. Você traz um pouco dessa carinha, desse jeito. E eu acho que é muito fundamental. Então eu, como uma pessoa que tô consumindo esses conteúdos, acho que é fundamental ter você aqui. Então, obrigada, porque pra gente é um prazer enorme. Os alunos do MBA têm esse privilégio incrível que a gente tem enquanto docente. Mas que bom que você tá aqui com a gente. Tô muito feliz que você seja essa pessoa tão querida que a Raiza nos apresentou e agora a gente tem a oportunidade de conhecer. Que bom que você tá aqui. Obrigada. Eu tô assim, eu fiquei emocionada. Porque a Raiza realmente é uma querida, assim, é uma das minhas melhores amigas hoje. Foi minha aluna e hoje é minha sócia e uma das pessoas assim, que eu mais confio. E você conseguiu meio que transcrever. Eu fui uma pessoa muito privilegiada. Me considero muito sortuda. E eu acho que a minha missão é compartilhar, né? Então eu tento compartilhar aquilo que eu tive sorte de ter ali perto de mim e cuidar. Eu acho que eu tenho muito esse senso de cuidado. Cuidado com a logoterapia, sobretudo. Eu tenho um respeito muito grande por Frankl, assim. Eu tenho uma admiração e eu tenho principalmente um respeito. E eu quero muito poder ajudar as pessoas a poderem se sentir seguras de que a logoterapia é um caminho. Se não for o seu caminho, tá tudo bem. Mas pra quem quer, ela é um caminho possível. Tanto pra sua vida quanto pra sua prática. E aí, em cima disso, vamos colocar a última pergunta, que é uma que a gente sempre faz para todos os nossos convidados, que é a seguinte: vale a pena ser psicóloga, dedicar-se à psicologia, à pesquisa, ao ensino? Como é que é isso para você? Tá valendo a pena? Muito. Vale muito a pena. São 10 anos de exercício profissional, 15 anos de estudo em logoterapia e eu não consigo me ver em outro lugar. Vale muito a pena. Mas vale a pena porque tem sentido pra mim. É o lugar onde eu me encontro, é a missão que eu assumi, porque missão também é decisão. Então tem valido muito a pena. Muito bom, que legal. Pessoal, obrigado para vocês que acompanharam aqui a gente. Se você está assistindo o vídeo inteiro, a entrevista inteira, ou está assistindo alguns dos nossos cortes, espero que você goste, compartilhe com as outras pessoas e siga lá nas suas redes sociais também a professora Lorena, a professora Camila, e a gente vai se falando. Até a próxima. Você falou, Lorena, sobre essa sua iniciação com a logoterapia lá em Campina Grande ainda, e falou do professor Gutenberg. Fala um pouquinho disso, por que Campina Grande é esse polo, quem é o professor Gutenberg? Sim. Explica isso daí um pouquinho, porque acho que todo mundo que gosta de logoterapia precisa saber um pouco mais sobre ele. Precisa mesmo, assim, precisa conhecer o professor Gutenberg. Ele conheceu o Frankl, né? Inclusive ele foi com o professor Tiago e a Schauser até Viena, conheceram Viktor Frankl. E aí, quando ele retorna, ele traz uma proposta de implantar uma formação em logoterapia na universidade que ele era concursado, que no caso era a UEPB. E ele já era um professor. Dos pioneiros na prática da logoterapia no Brasil. Ele já estudava. Eu não vou me recordar agora, eu acho que ele fez graduação dele no Rio, e aí ele terminou vindo aqui pra Campina Grande, e na verdade ele morava em uma cidade de interior, né, que é Queimadas, na Paraíba, 20 minutos de Campina. Ele mora num sítio lá, o sítio dele é lindo, assim, totalmente histórico, né? Ele tem um lugar hoje, um instituto em que ele promove cursos de filosofia, de Max Scheler, Heidegger, enfim, uma pessoa maravilhosa. Então ele era professor da universidade e ele consegue, junto, né, aos conselhos da universidade, implantar uma disciplina obrigatória no segundo ano do curso que contemplava a logoterapia, né? Que na época o nome era Genealogia da Subjetivação Psicológica. Mas no quarto ano existia uma disciplina específica de logoterapia, que era logoteoria e logoterapia, que fazia parte da formação, e o estágio em logoterapia. Então eu não tinha a menor ideia disso. Estava ali, por isso que eu digo que eu sou privilegiada. Eu estava em Campina Grande, fiz o vestibular, inclusive eu nem sabia se eu queria ser psicóloga. Foi minha mãe que disse, bota psicologia, tá certo. E quando eu entrei no curso foi que eu decidi, de fato. E aí no segundo ano eu conheci a logoterapia.
Então, foi por parte do professor Gutenberg. No 4º ano eu fiz formação com ele. Com ele e o professor Gilvan, que hoje é quem coordena o instituto, o núcleo, né, Vitor Frankl de logoterapia, e o professor Gutenberg já é aposentado. Quando o professor Gutenberg se aposenta, eu que assumi né, o professor Tiago também era professor lá, e foi para João Pessoa também, passou num concurso na UFPB, e aí eu terminei assumindo a disciplina. E pra mim foi uma honra, porque eu tava coordenando ali junto com o professor Gilvan o núcleo, assim, pioneiro. É importante destacar que a UEPB foi a primeira universidade pública do Brasil que teve formação em logoterapia, né? E por muito tempo, inclusive, seguiu como a única. E é por isso que lá em Campina Grande a gente tem uma realidade tão diferente. Hoje todas as universidades têm logoterapeutas e têm seleções específicas para a disciplina logoterapia. É um ganho, assim, absurdo. Professor Gutenberg não é de redes sociais, ele não tem Instagram. Então, muitas pessoas terminam não tendo acesso, o que é uma pena. Mas deve ter um vídeo ou outro dele, assim, espalhados pelo YouTube de palestras, aulas, coisas assim. E ele sempre faz parte, né, assim, dos eventos, dos congressos da BLAI, né, que é a Associação Brasileira de Logoterapia. Agora, em cima disso que você falou, eu acho que fica muita gente pergunta por que a logoterapia não está tão presente em outros lugares? E como mudar esse cenário? Eu acho que para mudar esse cenário, o que tem que se fazer é isso. Primeiro, não basta você ser um logoterapeuta. Você tem que ser um logoterapeuta envolvido com a universidade, envolvido com ensino e pesquisa. Né? Preferencialmente, se você tem essa veia, né? Se você gosta de estudar, faça um concurso. Né? Infelizmente, no momento são poucos, mas vamos ser otimistas aí que vão voltar a ter concursos, que as universidades públicas vão voltar a crescer. Faça um concurso, você como um logoterapeuta, psicólogo, entre lá nos diferentes departamentos e, lógico, um professor universitário nunca ensina só uma coisa, né? Ele sempre está em várias áreas, mas aí dentro das suas oportunidades, abra um grupo de pesquisa, abra um grupo de supervisão clínica, proponha para a reitoria, para a direção do curso, uma disciplina específica e você pode ter certeza que as pessoas vão aparecer. E pronto, e aí a gente vai marcando esse lugar. Tem gente que fala, olha o absurdo que eu já ouvi, as pessoas falam assim, não tem logoterapia nas universidades porque as universidades são marxistas. O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Frankl foi convidado para dar palestra, ainda que isso fosse verdade, eu não acho que as universidades são marxistas, mas ainda que fosse verdade, Frankl foi convidado para dar palestra na Universidade de Moscou na época do comunismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não seria oposta à logoterapia por causa disso. Então, vamos assim, deixar de lado essas viagens aí, essas teorias conspiracionistas e vamos falar objetivamente, como que eu posiciono a logoterapia? Atuando na pesquisa, no ensino, com seriedade e pouco a pouco a gente vai conquistar o nosso lugar. Não precisamos nos preocupar. Eu acho que o professor Gutenberg, nesse sentido, ele é uma inspiração, porque ele era o único logoterapeuta da universidade na época e ele sozinho, literalmente sozinho, ele conseguiu implantar, mudar a grade curricular de um curso de psicologia. E isso teve um impacto enorme, porque depois disso outras pessoas começaram a saber o que era o núcleo, né? Porque, inclusive, o núcleo Vitor Frankl, ele foi reconhecido pelo próprio Frankl. Frankl escreveu uma carta para o professor Gutenberg, reconhecendo o núcleo. Então, ele tinha conhecimento das pesquisas que a gente fazia em Campina Grande. Então, o que ele fez foi um marco para o Nordeste, porque outras pessoas começaram, por exemplo, a exemplo do Instituto Geist, com a professora Tatiana, eles pagavam a passagem do professor Gutenberg para sair de Campina para São Luís, e ele ia para dar formação. Então, ele também é uma inspiração para mim, porque assim, ele cumpria a missão, ele não precisava... se vocês quiserem, vocês venham. Não, ele ia até São Luís, e ele fez uma formação de 2 anos, todo mês ele ia. Ele não precisava fazer isso, mas ele tinha um compromisso com a logoterapia. E o que a logoterapia cresceu em termos de Nordeste, assim, em termos de Brasil, na verdade, eu digo que a gente, de fato, deve a 2 pessoas, principalmente, que foi Chausa, no Sul, sobretudo, e professor Gutenberg, no Nordeste. Né? Eles precisam ser reconhecidos e não à toa. Quando a BLAI lançou, né, os congressos e tem toda edição, tem a homenagem o prêmio Vitor Frankl, a primeira pessoa que ganhou foi Chausa, eu tive a oportunidade de conhecê-la, inclusive, em Porto Alegre, antes da morte dela. Ela foi a primeira a receber o prêmio Vitor Frankl e o segundo foi o professor Gutenberg. Muito legal, muito bom. Corta. Pronto.
Perfeito. Ele é maravilhoso.